Primeiro destaque do programa de hoje, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, disse em entrevista à Folha de São Paulo que a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre prisão após condenação em segunda instância piorou a percepção dos brasileiros sobre o combate à corrupção por parte do governo. Uma pesquisa divulgada pelo Datafolha revela que 50% dos brasileiros consideram que a gestão do governo na área é ruim ou péssima, ante 44% registrados no levantamento em agosto. Abro aspas para Moro. O que aconteceu nesse período para que essa percepção piorasse foi a revogação do precedente da segunda instância. Isso implicou a soltura de pessoas que estavam condenadas, inclusive por corrupção. Então, as pessoas às vezes têm uma percepção geral e atribuem ao governo, fecho aspas. O ministro também comentou a Vaza Jato e voltou a dizer que a autenticidade das mensagens não foi comprovada e que a divulgação foi feita com absoluto sensacionalismo. Ele defendeu ainda a sua atuação na Lava Jato, inclusive no caso de Lula, afirmando que as sentenças foram confirmadas pelas instâncias superiores. E aí, Denise, você concorda com essa avaliação do ministro Sérgio Moro? Não? Olha, eu acho que não tem essa relação direta, não, tanto que nós tivemos manifestações nas ruas aí cobrando do Supremo e depois do Congresso alterações em relação a essa questão da prisão em segunda instância. Não se cobrou do governo uma posição muito clara em relação a isso, até porque o governo não colaborou muito para que a situação, porque a decisão fosse diferente, né? O presidente Bolsonaro não teve uma posição muito clara em relação a isso. Eu acho que outros casos é que levaram uma percepção diferente da corrupção em relação ao combate à corrupção por parte do governo, até o próprio envolvimento de Flávio Bolsonaro em alguns processos, a interferência deles naquela decisão de restringir a utilização de dados da Receita e também do COAF. Tudo isso cria uma situação meio nebulosa, que o governo não conseguiu ainda se livrar dessa imagem. Então, acho que o ministro Moro, claro, está tentando simplificar um pouco e facilitar a avaliação geral em relação ao governo, mas eu acho que não é isso, não. Eu acho que a decisão em relação à prisão em segunda instância foi relacionada diretamente ao Supremo. Foi essa percepção da sociedade, tanto que se criticou muito o ministro Gilmar Mendes, outros que defenderam o Dias Toffoli. Eu acho que ele está confundindo um pouquinho. E você, Constantino? Eu acho que ele tem parcialmente razão. Quantos brasileiros será que conhecem a fundo Montesquieu e entendem a divisão de poderes? Muitos brasileiros olham automaticamente a soltura de bandidos, de criminosos corruptos famosos, como Lula, Dirceu, e associam de alguma forma ao combate à corrupção enfraquecido. Então, eu acho que, em geral, eu acho que o ministro Moro tem um ponto sobre a questão da Lava Jato e Vaza Jato, concordo 100% com ele. Acho que nenhuma atitude dele na Lava Jato coloca em xeque sua postura de juiz sério e imparcial, e a Vaza Jato, sem dúvida, são fontes criminosas e sem a devida perícia e tudo mais. Em relação à corrupção, eu volto lá. Eu acho que é importante, sim, esse ponto destacado pela Denise. Eu acho que o próprio presidente Bolsonaro, com a sua base, com a sua militância bolsonarista, perdeu pontos por conta de um arrefecimento da bandeira da ética, né? O Augusto Aras como PGR, o Flávio ligando para outros senadores e pedindo para não abrirem a CPI do Lava Toga. Tudo isso eu acho que enfraqueceu a associação direta entre bolsonarismo e lavajatismo, que é a imagem desse combate à corrupção que o ministro Sérgio Moro representa tão bem, né? Então, eu acho que é meio a meio. Eu acho que uma parte é uma confusão entre o que é geral, soltura de bandidos famosos, e eu acho que o ministro tem um ponto. Outra parte, o ministro talvez não vá falar para não se indispor realmente com o patrão, com o presidente, mas aí eu acho que se deve, sim, a uma postura menos firme e veemente do bolsonarismo, leia-se presidente e família, contra a favor do combate à corrupção e contra essas figuras do Supremo e tudo mais que representam justamente a impunidade. Veja que o ministro Marco Aurélio Mello rebateu Sérgio Moro e de uma forma muito arrogante, dizendo que o resultado do Supremo tinha que ter sido 11-0, porque basta conhecer a lei, que um leigo tudo bem, pode ter dúvidas, mas que basta conhecer a lei que tem que concordar com ele. Está na Constituição que é assim e ponto. Ou seja, o Supremo que interpretou de forma distinta a mesma questão ao longo de uma década, que teve um placar apertado de 6-5, que tem vários juristas respeitados que entendem que houve uma forçação de barra
do Supremo em relação a isso. Vai lá o Marco Aurélio Mello e diz que o negócio é tão óbvio quanto 2 e 2 são 4. Isso é uma postura extremamente arrogante e inadequada e mostra como alguns ministros do Supremo estão realmente desconectados da realidade. Josias. É sempre mais fácil escolher culpados do que procurá-los. Os dados coletados pelo Datafolha indicaram que piorou a avaliação do governo Bolsonaro nesse quesito de combate à corrupção. Aí o Moro foi convidado a explicar o fenômeno e atribui 100% da culpa ao Supremo Tribunal Federal. Isso é meia verdade. Na visão do ministro, a avaliação piorou porque vários condenados foram libertados da cadeia depois que o Supremo revogou a regra que permitia a prisão na segunda instância. A Suprema Corte, evidentemente, tem culpa nessa mudança de percepção do brasileiro, mas não é toda a culpa. Hoje, quando as pessoas falam de corrupção numa rodinha, é impossível mudar de assunto. Você pode, no máximo, mudar de suspeito. Num ambiente assim, o governo tinha que lidar com essa questão dos maus costumes com tolerância zero. E não é o que ocorre. O Bolsonaro está cercado de suspeitos. O filho investigado, um ministro denunciado no escândalo do Laranjal, um líder enrolado na Lava Jato, o diabo. E o Sérgio Moro disse na entrevista, a certa altura, que o governo está trabalhando com afinco pelo restabelecimento da prisão na segunda instância. As pessoas olham e não veem que não é bem assim. O ministro frequenta o debate do lado certo, tem feito declarações corretas, mas está lá o líder do governo, Fernando Bezerra, coletando assinaturas para evitar que seja votado no Senado o projeto sobre prisão. E o Bolsonaro encara essa encrenca toda da segunda instância com um semblante de ex-Bolsonaro. Quando não cala, o presidente faz declarações flácidas. Num cenário assim, em que a memória fraca às vezes se confunde com consciência limpa, o brasileiro tem dificuldade de enxergar inocentes no palco. Aí vai se consolidando essa sensação de que os corruptos são encontrados em várias partes do mundo, quase todas no Brasil. E a leniência do Supremo não explica tudo, ajuda a explicar o fenômeno do desânimo do brasileiro. Mas o problema é que o governo, podendo participar ou frequentar esse problema como parte da solução, o Bolsonaro vai oferecendo material para que as pessoas comecem a enxergá-lo como parte do problema. Aí é que está a questão central. O governo tinha que se posicionar, insisto, com tolerância zero. Não é o que está acontecendo. Então, o ministro está certo apenas até certo ponto, o ponto de interrogação. O Supremo tem lá sua responsabilidade, mas o governo também tem. E vamos lembrar que em outras situações o presidente Bolsonaro também não teve uma posição muito clara, como na questão do pacote anticrime do próprio ministro Moro, que apresentou essa proposta, ele foi defender junto ao Congresso, o governo foi deixando meio de lado, colocando outras pautas como prioritárias, e nós tivemos vários embates aí, ou pelo menos um noticiário desfavorável do próprio relacionamento entre o ministro Sérgio Moro e o presidente Bolsonaro, e sabemos do quanto que a sociedade apoia o ministro Sérgio Moro. Nós tivemos uma pesquisa no começo dessa semana mostrando exatamente isso, que ele é mais popular que o presidente Bolsonaro. Então, qualquer situação de atrito entre os dois fica mais desfavorável para o presidente.